Imagine caminhar por uma rua tranquila, olhando o céu e, de repente, ao invés de gotas d'água, peixes ou sapos começam a cair do céu. Embora pareça uma cena tirada de um filme de ficção ou fantasia, o fenômeno da chuva de animais é algo real, e há registros de sua ocorrência em diferentes partes do mundo ao longo dos séculos. Peixes, sapos, caranguejos, pássaros e outros pequenos animais já foram vistos literalmente chovendo sobre cidades e campos, muitas vezes deixando os habitantes locais perplexos e até assustados. Embora a ciência tenha algumas explicações para esse fenômeno, ele ainda é cercado de mistério e continua a despertar a curiosidade de cientistas e entusiastas. Registros de chuva de animais pelo mundo. A chuva de animais foi documentada em várias regiões e épocas da história. Um dos registros mais antigos vem da Grécia Antiga, quando o filósofo Heráclito mencionou, no século V a.C., que havia ocorrido uma chuva de sapos em sua cidade natal. Outros relatos surgiram ao longo dos séculos, reforçando a ideia de que o fenômeno é mais comum do que parece. Em 2005, por exemplo, peixes choveram sobre uma pequena cidade no norte da Sérvia, e em 2010, habitantes de uma vila no norte da Austrália relataram a queda de pequenos peixes vivos durante uma tempestade. Em Honduras, há até uma tradição local chamada Luvia de Peces, chuva de peixes, onde os moradores acreditam que, anualmente, durante fortes tempestades, peixes caem do céu sobre a cidade de Ouro. Casos de chuva de rãs e sapos também são comuns em diferentes partes do mundo. Em 1873, em Kansas, nos Estados Unidos, uma grande quantidade de sapos foi relatada caindo do céu após uma forte tempestade. Em 1997, uma pequena cidade no Japão testemunhou a queda de dezenas de sapos, causando surpresa entre os moradores. Os fenômenos também incluem pássaros. Em 1969, na cidade de Somerset, no Reino Unido, foi registrada a queda de uma chuva de pardais durante uma tempestade repentina. Já em 2011, no Arkansas, Estados Unidos, milhares de pássaros pretos caíram do céu em uma área residencial, um evento que provocou muita especulação sobre suas causas. A explicação científica mais aceita para a ocorrência de chuva de animais envolve fenômenos meteorológicos extremos. O princípio básico é que tempestades fortes, como tornados, trombas d'água ou ventos muito intensos, têm a capacidade de sugar pequenos animais do solo ou da água e carregá-los por grandes distâncias antes de depositá-los em outro local. No caso dos peixes e sapos, a tromba d'água, um tipo de tornado que se forma sobre corpos de água, seria a principal responsável. Esses tornados são poderosos o suficiente para erguer grandes quantidades de água e tudo que está nela, incluindo peixes, rãs e outros animais aquáticos, lançando-os para o alto e, eventualmente, causando sua queda em forma de chuva a quilômetros de distância. Ventos fortes também podem deslocar pequenos animais terrestres, como sapos e rãs, do solo. Durante tempestades, esses ventos podem levantar uma grande quantidade de animais e transportá-los até onde o vento enfraquecer, fazendo com que eles caiam de volta à terra. Embora essa explicação meteorológica seja plausível, o fenômeno da chuva de pássaros continua sendo um mistério. Em muitos casos, a queda de pássaros mortos coincide com tempestades, mas a causa exata da morte desses pássaros antes de caírem ainda é objeto de debate. Em alguns casos, os pássaros podem ter sido atingidos por granizo ou desorientados por mudanças bruscas no clima, causando sua morte em massa. Ao longo da história, o fenômeno da chuva de animais tem sido envolto em mitos, superstições e crenças populares. Em muitas culturas, a ocorrência desse fenômeno era vista como um presságio ou sinal divino. No Japão, as chuvas de sapos são vistas em algumas regiões como símbolos de boa sorte, enquanto, em outras culturas, eventos como esses eram interpretados como punições ou advertências dos deuses. Em Honduras, a Luvia de Peces de Ouro é considerada uma bênção divina. Segundo a lenda local, um sacerdote espanhol no século XIX teria rezado para que Deus alimentasse os pobres da cidade, e, em resposta, peixes começaram a chover do céu. Até hoje, a cidade celebra o fenômeno com festivais anuais. Apesar das explicações meteorológicas serem amplamente aceitas, os cientistas ainda têm muito a aprender sobre o fenômeno das chuvas de animais. Questões sobre como alguns animais sobrevivem ao processo, como são transportados por longas distâncias e como certos padrões meteorológicos específicos levam à ocorrência do fenômeno permanecem abertas para investigações futuras. Além disso, o fenômeno ainda gera discussões sobre as mudanças climáticas. Alguns cientistas sugerem que eventos climáticos extremos, como tempestades mais fortes e imprevisíveis, podem aumentar a ocorrência de fenômenos como chuvas de animais em algumas regiões, devido à intensificação de eventos meteorológicos raros.
A chuva de animais é um dos fenômenos mais curiosos e misteriosos da natureza. Embora as explicações científicas ofereçam respostas para muitos aspectos desse evento, o fenômeno continua a intrigar e maravilhar tanto cientistas quanto o público. Independentemente de ser visto como um sinal divino, um presságio ou apenas um fenômeno atmosférico extremo, a ideia de que peixes, sapos, pássaros e até caranguejos podem cair do céu nos lembra da complexidade e da imprevisibilidade do mundo natural. A ciência está sempre em busca de novas respostas, mas até que todas as peças do quebra-cabeça sejam completamente entendidas, a chuva de animais permanecerá um dos mistérios mais cativantes e extraordinários da Terra. Obrigado por assistir até aqui. Curta o vídeo e se inscreva no canal para nos ajudar a crescer e trazer novas informações como essas. Um forte abraço e sempre se pergunte: se